Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Começa agora mais um vídeo sobre inteligência emocional da nossa playlist Rafael Responde. E a pergunta de hoje é: como reagir diante de uma crítica? Solta a vinhetinha aí, amigo editor. É claro que tudo que a gente faz para agradar alguém, porque a gente quer o bem do nosso cliente, ou o bem da nossa família, ou o bem dos nossos amigos. É ou não é verdade? Aí de repente você faz um negócio bem legal para você e aí você recebe uma crítica, aquela famosa crítica construtiva. O que acontece é que a maioria das críticas construtivas tem sido destrutivas para muita gente. A vontade que a pessoa tem é de ir lá brigar. É ou não é verdade? Isso já aconteceu com você também? Ou só da pessoa aqui que mandou a pergunta para mim? Tem muita gente que fica sofrendo, poxa vida, investir tempo, investir dinheiro, investir energia para fazer o que eu fiz e ainda eu recebo uma crítica. Vamos tentar resolver esse problema. Lembrando o seguinte, antes da gente começar, sempre, anota isso, vai ter alguém que vai pensar diferente de você. Isso é fato, as pessoas são diferentes. Às vezes pessoas que moram na mesma casa que você, pessoas da mesma família, pessoas do mesmo local de trabalho que o seu. As pessoas já pensam diferente. Então tudo que você for fazer vai ter alguém que pensa diferente. Porque se a pessoa pensasse igualzinho você, talvez ela estaria na sua posição ou então fazendo o que você está fazendo. Combinado? Partindo desse pressuposto, a inteligência emocional já começa a nos habitar e a gente começa a ter um pouco mais de calma, e a calma vai fazer a diferença, a calma que vai te controlar para você não chegar lá e esganar. Eu lembro daquela cena do Homer Simpson apertando o Bart Simpson. You little turning a sweet little baby into a you. Essa cena aí. Muito bem. O que acontece? A vontade que a gente tem é de fazer exatamente como o Homer Simpson fez com o Bart, mas a gente é diferente, a gente tem a calma, ou o recurso da calma que a gente pode acionar. Então, a minha primeira dica para você é a seguinte: antes de reagir, certo? Reagir, pare, pense e respire fundo. Vou contar uma história até bíblica aqui para vocês. Lembra aquela passagem bíblica que os homens vão apedrejar uma prostituta? E aí Jesus chega naquele exato momento, os caras com a pedra na mão, eles falam: e aí Jesus, a lei manda a gente apedrejar a mulher, a gente tem que seguir a lei, você não é o cara da lei, você não é o cara do bem, o que a gente faz? Jesus já dá a resposta logo de início. Então ele começa a desenhar no chão. O que é isso? É uma pausa. É um tempo para pensar. Ele dá uma resposta surpreendente: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí os homens começam a abandonar e ninguém apedreja a mulher. Mas o que eu quero dizer com isso? Foi a pausa, a respiração, olhar em volta, dar tempo para outra pessoa também pensar e não sair reagindo. Se aqueles homens reagissem de acordo com a lei, aquela mulher já teria sido apedrejada. Faz sentido? Diante de uma crítica, se você quiser ir a fundo, mas com inteligência emocional, você pode utilizar o recurso da comunicação, que eu sempre falo aqui no meu canal. Você pode fazer perguntas para a pessoa com a intenção de esclarecer o ponto de vista. Muitas vezes, pelo fato das pessoas pensarem diferente, o ponto de vista daquela pessoa é diferente do seu ponto de vista. Vou compartilhar aqui com vocês uma história que aconteceu comigo aqui dentro do nosso trabalho. Uma vez a gente produziu um material em alta definição, foi quando surgiram esses equipamentos em HD aqui no Brasil, quando chegaram aqui no Brasil. E aí a gente produziu um material incrível para um cliente. Quando o cliente recebeu o material, ele falou: esse material está muito ruim, não gostei. Eu fiquei indignado. Como assim? O material estava muito bom, esteticamente, a iluminação, a qualidade técnica do material, o roteiro tinha sido aprovado antes. Mas depois de um tempo, depois dele criticar a equipe, ele criticar o gerente dele, o que nós descobrimos? Ele soltou o seguinte: que o problema não era o vídeo, o problema era o boi que era dele, que a gente mostrou. O boi estava muito magro. E esse era um assunto que nós não dominávamos. Mas quem dominava? A equipe dele. A nossa especialidade era em vídeo e não em boi, tá certo? E a equipe dele disponibilizou aquele boi. Olha, esse é o boi que vocês têm que filmar. E nós filmamos exatamente aquele boi que a equipe disponibilizou pra gente. Só que esse cliente foi reativo,
foi grosso, foi bravo, foi mal educado, feriu o sentimento de outras pessoas, quando na verdade ele não tinha sido claro. E aí o que a gente fez? Perguntas até a gente chegar nessa resposta, que era do boi magro. Tudo bem, o boi tá magro, vamos esperar ele engordar para a gente refazer essa imagem e a gente refaz o material. Porque sim, a qualidade técnica estava boa, a estrutura estava boa, o roteiro estava bom, só o boi que estava magro. Mas como a gente resolveu isso? Com inteligência emocional e utilizando esse recurso da comunicação, para eliminar os ruídos na comunicação. Ele tinha razão no que ele dizia? Sim, de certa forma ele tinha. Nós tínhamos razão no que a gente dizia? Sim, sob o nosso ponto de vista a gente tinha razão. E porque muitas brigas, muitas críticas acontecem no nosso dia a dia? Porque existem dois pontos de vista diferentes e cada um está defendendo o seu, cada um acredita na sua razão. E os dois, eu digo aqui para vocês, podem estar certos, porque cada um está defendendo o seu ponto de vista. Mas quando entra o fator comunicação e cada um entende o ponto de vista do outro, você pode resolver esse problema sem criar inimigos. E nesse ponto uma crítica pode ser muito positiva. Nesse sentido do vídeo, o que isso melhorou no nosso trabalho? A gente passou a fazer essas perguntas para os nossos clientes antes do serviço acontecer. Então, algo que aparentemente era ruim para a gente se transformou numa coisa boa. Deu para entender? Isso sim é uma crítica construtiva que a gente fez para a nossa equipe, isso nos fortaleceu. Outro ponto de como você reagir diante de uma crítica é entender o seguinte: quando a crítica ela é destrutiva, hoje no caso da internet que a gente tem os famosos haters que colocam lá opinião sem entender nada do assunto só para destruir você mesmo porque ele está num dia ruim. O que a gente tem que entender? Esse tipo de crítica, que a função dela é só destruir a outra pessoa, é a crítica destrutiva, se refere a uma verdade que é da outra pessoa, não a sua. Aquele ponto de vista é daquela pessoa, não o seu. E nesse ponto é importante você respeitar as diferenças e não querer doutrinar todo mundo que habita sobre o planeta Terra, porque você não vai conseguir. Nem que você tenha um mecanismo de comunicação mais eficiente do mundo, porque as pessoas são diferentes e elas têm repertórios diferentes, vêm de educação diferente. Cada pessoa é um indivíduo único, é isso mesmo, cada pessoa é um indivíduo único. Fui redundante aqui, para que você entenda que mesmo com a tentativa de doutrinar alguém, vai ter alguém que vai ter uma opinião diferente e aquela verdade é absoluta para ela. Mesmo que você esteja num projeto de escalar o Monte Everest, e alguém chega para você e fala, você é louco ou você é louca, se você der ouvidos para todas as opiniões das pessoas à sua volta, encarando tudo isso como uma crítica destrutiva, você vai ficar estagnado. Vai ter sempre alguém com uma opinião diferente. Quer que eu te dê um exemplo? Quando nasceu o Pedrinho, meu primeiro filho, uma avó dizia que ele tinha que usar blusa de manga comprida, a outra dizia que ele tinha que usar uma blusa de manga curta. Aquela era verdade para uma avó e a outra verdade era para outra avó. E as duas avós amavam e ainda amam muito o Pedrinho. Deu para entender? Sob o ponto de vista de cada uma delas, elas tinham razão. E o que a gente fez? A gente fez uma camiseta de um lado com manga curta, outro lado com manga longa. Brincadeira. A gente entendeu qual era a nossa verdade, qual era a nossa necessidade. E antes de tudo, qual era a necessidade da criança. Foi aí que nós, enquanto pais, tivemos que nos posicionar com muito amor. E aquela crítica das vós, que pra gente foi um amor, foi um ponto de vista, não nos feriu. Deu para entender? Isso é inteligência emocional. E por fim, eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto de críticas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, muitas vezes incomoda assim a crítica, pelo simples fato de você fazer algo para contribuir para a vida de outra pessoa. Esse tempo ruim que você está passando depois que você recebe uma crítica, vai passar. Anota isso. Vai passar. Se você acabou de receber uma crítica e isso ainda está te ferindo, vai passar. Evite ser reativo. Evite devolver na mesma moeda, que você pode sofrer as consequências. Uma briga, ela pode ter motivo para começar, mas para ela continuar, muitas vezes ela vai continuar por outros motivos. Pelo que você está brigando comigo? Já nem lembro mais, eu briguei porque você continuou brigando comigo. Já viu algo acontecer nesse sentido? E por que você está me criticando? Estou te criticando, eu já nem sei mais por quê. Quando isso acontece, é descontrole. E isso não é inteligência emocional. Mas agora que você está entendendo um pouco mais sobre esse universo da inteligência emocional e você entende que você pode ter uma vida muito mais equilibrada e mais feliz, não desperdice esse recurso.
E olha só, você que está assistindo a gente pela primeira vez, se você tiver alguma pergunta para me fazer sobre inteligência emocional, manda aqui para mim. Você pode mandar também pelo meu canal, pelo meu Instagram, mandando uma direct message para mim, tá certo? Ou então você pode deixar aqui nos comentários que logo a gente grava o Rafael Responde. Então essa é a nossa playlist de segunda-feira. Quinta-feira eu trago dicas de comunicação. Espero ter respondido e tenha uma vida plena e feliz com inteligência emocional.